não está em julgamento como quer se fazer crer o bolsonarismo. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária, entre a civilização e a barbárie. Não está em julgamento, mesmo porque o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal, não é um parlamento, não é um colégio eleitoral. Não está em julgamento, portanto, aqui, nesse processo, a validade, por exemplo, de um processo de direita para a vida política da nação. Nada disso está em julgamento, não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022. O presidente Bolsonaro já foi multado. Representações, não AGES, representações do PT, do PCdoB, do Ministério Público Eleitoral e do próprio PDT, sobre os eventos, sobre a reunião com os embaixadores. Em julgamento conjunto, o tribunal inclusive aplicou a multa de R$20 mil. Uma reunião com embaixadores é uma reunião com embaixadores. Isso não traduz uma base fática suscetível de apuração em ação de investigação judicial eleitoral. Era uma investigação para apurar a rigidez jurídica de uma franciscana reunião com embaixadores. Não tem absolutamente nada de uso de aeronave. Tem café, pão de queijo, sanduíche, suco, tem nota fiscal de R$9 mil. Em prédio público, sim, mas para tratar dentro de um diálogo institucional forte, dentro de um diálogo institucional público, sobre um tema que numa democracia substancial não poderia ser tabu. Um atraso de abuso do poder. O ato foi eminentemente de Estado, foi institucional e oficial, fazendo uso do artigo 84(7) da Constituição Federal. Foi realizado na presença, não na presença de eleitores, não na presença de candidatos, não na presença de atores eleitorais no plano geral das eleições de 22. Foi publicizado, foram encaminhados convites ao TSE, ao Supremo, ao TST, ao TCU. O ministro Fachin, à época, chegou a responder dizendo que não iria. Foi despido de gravidade, notadamente para os fins alusivos a esse tipo de ação que a reunião foi realizada. Não o 8 de janeiro. Isso não é desdobramento de uma reunião com embaixadores, com todo respeito. Já tinha se iniciado a instrução probatória, ministra Carmelo, já tinha sido ouvido o depoimento do chanceler Carlos França em dezembro, antes do surgimento dos fatos. E o processo não caminhou para trás para refazer esse depoimento. Aqui sim há um cerceamento do direito de defesa. No caso Dilma Temer, com todo respeito, a situação não é semelhante, a situação é idêntica. É idêntica. Havia referência na petição inicial de Caixa 2 e o tribunal disse: não podem ser levados para dentro do processo os achados posteriores relativos às investigações da Lava Jato. É idêntica a situação. E se disse naquela ocasião: na apresentação serão apreciadas as provas produzidas até a estabilização da demanda. Essa reunião nem de longe ostenta um caráter eleitoral. Essa reunião ostenta uma reunião de caráter diplomático. Todas as testemunhas, que inclusive foram ameaçadas pelo advogado que me antecedeu da tribuna, em uníssono disseram exatamente a mesma coisa. Não tinha nada de eleitoral. No evento eleitoral ia ser convidado o ministro-presidente do TSE. No evento eleitoral que não tem nem candidato a vice, do pré-candidato, não tem um político, não tem um candidato a nada. Assim como é fantasiosa a inicial, é fantasiosa a narrativa oral que acabei de ouvir. O discurso do presidente dizia, dentre outras coisas: nós queremos corrigir falhas, nós queremos transparência. A autora, com todo respeito, sem nenhum pudor, junta esse documento apócrifo, impertinente, sem qualquer conexão com a lide. Os achados que vieram do Supremo, o ministro Alexandre pode me corrigir se eu estiver errado, contém, por exemplo, uma perícia papiloscópica sobre esse documento, dizendo assim: não é assinado, não é datado, não possui identificação, jamais foi tocado por alguém que não o escrivão da Polícia Federal, que fez a diligência e não se ocupou de colocar nem luva de látex, e a advogada que acompanhou a diligência. São as duas digitais que estão nesse documento, que nem merece o nome de documento, porque não é identificado, não é datado. Chegaram a dizer: Tarcísio, você tem participação? Não, tem até erros de português nesse caminho. É um documento risível, é um documento que foi parar na casa do ministro Anderson, não saiu de lá e não teve propósito outro senão ir pro lixo.